Olá, nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Agora nós estaremos dando continuidade ao bloco anterior, falando numa conversa que Jesus está tendo com Levi. Acompanhe conosco. O apóstolo ouvia Jesus assombrado diante da profundidade daquela argumentação e, não interrompendo Jesus, permitiu que Jesus continuasse a lhe dizer: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo não são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus conduz bênçãos de infinita bondade. Esses pobres, eles quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as feridas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas, das convenções danosas. Eles saíram dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como que sentenciados que experimentassem no primeiro dia da liberdade o clarão reconfortante do sol amigo que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse ínterim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. O crepúsculo, o entardecer, descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminoses que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Diante os olhares felizes, a figura do Mestre surgiu na elevação enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais.
Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua alocução, a sua palestra, algumas estrelas já brilhavam no firmamento. Solange, vamos de novo? Você deu uma Vamos. hesitada aí. Alocução. 3, Fala, não me veio. abordagem, Perdão, desculpa. exposição. 3, 2, 1. Quando Jesus terminou a sua palavra, a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor, com suave brilho nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Jesus os acolhia satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu que naquele entardecer uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo, uma alegria sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e saudou a todos eles, transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano, que é o Levi, abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre contemplou-o enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque também são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. No caso, ele, o próprio Levi. Ele ouviu e compreendeu. E esta advertência de Jesus deve ser dada a todos nós, que sempre ouvimos a sua palavra, que sempre aprendemos da sua boca a paciência, o perdão, a compreensão, o respeito aos miseráveis, a consideração que devemos ter com todos os humildes, não como um favor, mas como sendo o mármore precioso, onde os ensinamentos da divindade estarão grafados para sempre. Porém, muitas vezes, apesar de termos ouvido,
não compreendemos. Nos mantemos ainda em uma postura arrogante, uma postura de importância, de um pedestal da vaidade. Gastamos centenas ou milhares de reais, de moedas, para conquistar caprichos. E consideramos vagabundos, bêbados, inúteis, aqueles que às vezes precisam da ajuda de uma cesta de alimentos. Pregamos o Evangelho com palavras bem urdidas, bem costuradas. Mas muitas vezes somos incapazes de compreender a fraqueza de um semelhante. Deixamos o indivíduo, às vezes em situação de penúria, com a prepotência de ensiná-lo a ser diferente. Ou julgamos que aquela pessoa não tem capacidade para estar à altura. Às vezes, nas próprias instituições religiosas, os mais antigos desdenham dos mais novos, não é mesmo? Você que está me assistindo e que faz parte de qualquer igreja, quando você chega ou vê alguém chegando há menos tempo que você olha aquela pessoa com um certo ar de superior, porque você está lá há mais tempo. E se porventura, na próxima semana, você chegando à igreja, onde você costuma frequentar, você percebe que aquela pessoa que é mais nova que você foi colocada em uma posição de fazer alguma coisa, algum serviço que você não foi chamado para fazer, será que você vai ficar feliz porque ela está trabalhando e você não? Será? Ou vai ficar, quem é esta pessoa que está se achando importante? Por que que eu não fui chamado e ela foi? Não é? Então nós observamos que compreender a palavra é muito mais complicado do que apenas ouvi-la. E Mateus, Levi, ouviu Jesus e compreendeu o que ele quis dizer quando referiu-se aos aleijados, aos aflitos, aos pecaminosos, aos pecadores. Tanto que depois do Sermão da Montanha, onde Mateus, Levi viu aqueles três que ele humilhou com a acidez da sua palavra verdadeira, não com o intuito de humilhar, mas com o intuito de chamar a razão. Ele vê lá e eles têm a palavra de Jesus a consolá-los, eles estão felizes, abraçados, descendo o morro. Levi os saúda e no dia seguinte a sua casa, que era uma casa bem posta, porque ele era um homem bem colocado, uma vez que ele era funcionário coletor de impostos, se abre para todos aqueles que estiveram no morro ouvindo Jesus. Entre eles está Lisandro, está Pafos, estão aqueles que ele havia destratado, vamos dizer assim, de uma maneira orgulhosa, porque estava raciocinando como rico. Na verdade, a lição que nós vemos aqui é o raciocínio do homem rico, do homem que não tem uma visão dos humildes, dos miseráveis, diante daqueles que ele acha que são menores, que são menos, porque estão aflitos, porque não têm recursos, porque têm pecados, porque são gente de outra categoria. Jesus então faz com Levi toda uma limpeza, uma depuração da sua mente. E quando ele se fraterniza com aqueles que vão à sua casa, agora não mais como o recolhedor de impostos, o homem importante, mas como o simples que abraça o miserável, Jesus se regozija e diz para ele: ah, Levi, meu coração está feliz com você hoje, porque bem-aventurados também são aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus como você. Você abriu sua casa para receber não mais como um homem importante que vai mostrar a sua suntuosidade, mas como alguém que abraça aqueles miseráveis, como sendo seus companheiros de luta. Levi aprendeu que para Jesus, todos aqueles homens mendicantes, aqueles paralíticos, aqueles aleijados, aquelas crianças esquálidas, aquelas mulheres frustradas, amedrontadas pelo desafio de viver, representavam a ferramenta, a argila que haveria
de tomar a forma do mundo feliz, do mundo melhor, para eles, porque eles já haviam perdido todas as ilusões que o mundo da matéria oferece aos que querem viver segundo os critérios do mundo. Todas as ilusões, quando se perdem, permitem à mente, permitem ao espírito voltar-se para Deus. E a partir daí, ele está aberto para o caminho que vai levá-lo a uma situação melhor. Portanto, esse Sermão do Monte, do capítulo 11, representa não apenas a devoção de Jesus a Deus para compartilhar Deus com os miseráveis, mas também a satisfação de ver um dos seus mais importantes discípulos, que seria aquele que escreveria o evangelho mais conhecido como o apóstolo Mateus, não apenas escutando, mas também compreendendo a mensagem do Cristo. E aí, Solange? Muito bonito, né, André? Eu acho que você explicou com tanta propriedade que não tem nem nada a acrescentar, a não ser dizer que quando eu leio essas passagens, essas histórias nos livros, é como se eu sentisse uma coisa muito boa. A gente vê como tudo isso é atual, como isso consola o nosso coração, como traz um entendimento. Isso é algo que, para mim, está sendo muito especial acompanhar esses capítulos. Essa realidade de Jesus falando aos necessitados, ela continua sendo a forma mais poderosa de ajudarmos o mundo e ajudarmos a nós mesmos na construção do nosso futuro. É com base no sofrimento longamente suportado, que amadurece o pensamento do espírito, que nós aprendemos a abrir espaço para outras ideias. Eu conheço uma pessoa muito rica, um empresário de bastante sucesso material, que tudo fazia, juntava dinheiro, fazia negócios, ganhava bastante porque ele tinha um filho. E este filho, para ele, seria o seu sucessor, ele fazia tudo pelo filho. E já com tudo ganho, com muito dinheiro acumulado, sem precisar trabalhar, ele continuava trabalhando, dando como desculpa o filho. Não, eu vou deixar porque meu filho vai ter um futuro, é o pé de meia para ele. Aí, há 2, 3 anos atrás, numa situação muito triste, o filho, na noite de Ano Novo, foi assassinado. Saindo de uma festa, indo para outra, foi emboscado em uma arruela e acabou morto. O pai estava numa outra cidade, longe, só pôde ver o corpo do filho quando foi chamado de urgência. E a partir deste momento, tudo para ele perdeu sentido. Ele vivia e usava o seu filho como a desculpa de aferrar-se à matéria para deixar para o filho. Agora não tem mais filho. Agora tudo terminou. Se essa era a desculpa. Ou então a desculpa era apenas uma fachada para que ele continuasse a fazer o que ele sempre gostou, que era fazer negócio. É importante nós pensarmos a respeito, porque nós temos a tendência de nos iludir. Nós gostamos de falar do Evangelho e esquecemos dos miseráveis. Nós fazemos muito daquilo que Jesus recomenda que seja feito, mas às vezes não fazemos o principal, que é acolher, que é atender, que é ter paciência com as dificuldades. E achamos que por causa de termos falado, nós estaremos melhores. Quando Jesus diz, esforçai-vos por passar pela porta estreita, antes que o dono da casa passe, feche a porta. E vocês, tendo ficado do outro lado, comecem a gritar dizendo, abre a porta. E o Senhor diz, eu não sei quem vocês são. Como não? Nós comemos com você, nós bebemos no seu copo, nós expulsamos o demônio em teu nome. Quem são estes que expulsam o demônio em nome de Jesus? São os médiuns, são os palestrantes, são os que trabalham nas instituições religiosas. E o Senhor responderá, afastai-vos de mim, eu não vos conheço, homens que praticais a iniquidade, que não fostes justos, que não fostes humanos com seus semelhantes. Então, homenagem a Mateus. Muito bonito. E o que me vem à mente também é da gente sempre se colocar no lugar do outro.
Quando a gente tem um pouco dessa visão de se colocar no lugar do outro, acho que a gente evita muitas coisas, de não tratá-lo de uma maneira ruim, de uma maneira... E esse colocar-se no lugar do outro não é só no lugar do faminto, do mendigo, do doente, é no lugar da outra pessoa com quem você convive, no lugar da outra pessoa no seu local de trabalho, do seu amigo de mesa, naquele que está do outro lado do balcão, que você vai atender, mesmo que ele pague por aquilo que está comprando. Coloque-se no lugar do outro, como a Solange bem falou, e nós entenderemos como será mais fácil saber o que Jesus quis dizer, não é? Muito bem, estamos finalizando Isso aí. mais um capítulo e nós agradecemos a sua participação. Deixamos sempre o convite para você participar dos outros programas do Espírito da Letra, com várias obras de Chico sendo analisadas, e também do Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior. Tudo isso para você aprender, para nós aprendermos, o que é muito bom. Nós contamos então com a sua participação no próximo programa Alegria de Viver. Até lá, e lembrem-se de já ir lendo o capítulo 12, Amor e Renúncia. Vai ser o capítulo da próxima semana. Um grande abraço. Tchau.